emagrecimento, obesidade e cirurgia bariátrica. Como professora, eu já dei aula em graduação, em pós-graduação. Hoje eu sou professora do curso de especialização em nutrologia do IPMED. Eu sou professora colaboradora da Universidade de Pavia, na Itália, e eu também tenho dado vários cursos e palestras. E como pesquisadora, né, eu trabalho já há mais de 10 anos, e as principais áreas de pesquisa que eu trabalho é bioquímica nutricional, metabolismo, obesidade e cirurgia bariátrica. E em termos de formação, né, eu me graduei no UniBH, em Belo Horizonte, depois eu fiz mestrado em ciência de alimentos na UFMG, fiz doutorado em bioquímica e imunologia também pela UFMG, e em 2015 eu me mudei para os Estados Unidos e eu fiz 4 anos de pós-doutorado, de 2015 a 2019, e esse pós-doutorado foi no Massachusetts General Hospital, chamado MGH, que é o hospital que pertence à Escola de Medicina de Harvard, nos Estados Unidos. Então, esse é um pouquinho aí, um resuminho da minha trajetória acadêmica e profissional. Então, vamos começar falando um pouquinho, né, sobre essas dietas populares. Então, elas têm sido aí muito colocadas na mídia com 2 objetivos. Primeiro, alegando que elas são dietas para perda de peso, né? Então, existe a chamada dieta low fat, que nada mais é do que a ideia de reduzir gordura na alimentação para emagrecer, né? Uma ideia um pouco antiga, em que antes a gente acreditava que se você queria perder gordura corporal, você não poderia comer gordura, né? Tinha que tirar o máximo possível. Essa que é a ideia da low fat. Daí, da low fat, a gente passou um pouquinho para a ideia da low carb, que na verdade não, gordura tá tudo bem, o negócio agora é reduzir carboidrato. Para emagrecer, precisa reduzir carboidrato. E aí, dentro disso, a gente tem a dieta cetogênica, que é uma dieta com quase 0 de carboidrato, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre essas dietas para vocês. E agora, mais recentemente, entrou na moda do chamado jejum intermitente, né? Que é a ideia de não comer, para perder peso e também esse padrão possivelmente associado à saúde, e eu vou falar também um pouquinho melhor sobre as evidências científicas desse jejum. E também existem outras dietas que não são tão populares, mas que são conhecidas, que são padrões alimentares mais voltados para a saúde, né? Que o objetivo deles é trazer saúde, redução de doenças cardiovasculares, redução do risco de diabetes. Então, aqui a gente pode incluir a dieta mediterrânea, a dieta DASH, que é uma dieta para controle de hipertensão arterial, a dieta Mind, que na verdade é uma criação comercial de uma mistura dessas duas, mas existem vários outros padrões alimentares, né? Então a lista é infinita e a cada ano são criadas novas dietas. E aí eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês, um pouquinho de história, né? Quem já está aí, pelo menos há uns 10 anos na nutrição, provavelmente vai lembrar de algumas dessas coisas que eu vou falar aqui, que já foram moda em alguma época, né? Imagino que a maioria de quem está me assistindo hoje são alunos, então não sei se vocês vão lembrar, mas a ideia da gente lembrar dessa história, né, é a gente entender como que essas coisas são realmente modismos, né? Porque naquela época a gente realmente acreditava que isso era o que ia mudar a nossa vida, era o que iria fazer a gente saudável, e as pessoas todas consumiram isso, né? E agora a gente está vivendo essa onda de jejum e de low carb, principalmente, mas eu também entendo que isso vai passar, né? Mas a gente vai ver do ponto de ciência o que tem de verdade nisso. Então, teve a época da chamada ração humana, não sei quem aí lembra, né? Todo mundo queria comprar essa tal dessa ração humana, passava até na televisão, e era uma mistura de pó e de fibras que alegava emagrecer, tratar colesterol, tratar diabetes, enfim. Muita gente comprou essa ideia, mas também rapidinho caiu. Teve a vez do goji berry, né? O goji berry, que é essa frutinha seca, super cara, porque ela é importada. E teve também a época que todo mundo queria comer goji berry, porque acreditava-se que ia tratar um monte de coisa. Teve a época do emagreça com chá de hibisco, né? Quantas mulheres, principalmente, porque se falava muito do chá de hibisco com uma propriedade de reduzir inchaço, né? É diurético. E um monte de gente
tomava, infelizmente até hoje, tem gente que toma 2 litros de chá de hibisco. Então, é verdade que o chá de hibisco é diurético, isso é fato, né? Mas também teve estudos mostrando depois que o excesso de chá de hibisco, ele compromete até fertilidade em algumas mulheres. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de que o exagero, ele também é ruim. E aí tem mais um monte de propaganda na internet. A dieta do ovo cozido, em que você só come ovo, 7 quilos em 7 dias. Acho que o ovo é um dos alimentos mais polêmicos aí dos últimos tempos, né? Ele já foi de ruim a bom várias vezes. Ai, pode comer ovo? Não, não pode porque tem colesterol. Não, mas tudo bem porque esse colesterol não vai afetar o colesterol de LDL, então pode comer. Daí as pessoas estavam comendo 12 ovos por dia. Não, mas 12 também não pode. Então o ovo está sempre envolvido aí nessa polêmica, né? Teve uma época aí que tudo que se falava era dieta detox. Não, então você tem que desintoxicar o teu corpo, é isso que tem que fazer, né? E aí tava todo mundo tomando chá verde, suco verde de manhã, suco com couve, suco com clorofila, né? E aí as pessoas se apegam a essa ideia de que é o detox que vai resolver os problemas. Tem o todo-poderoso coco, né? E se eu falo que o coco ele é um dos mais resistentes aí nessa ideia, porque o coco já tem muitos anos, principalmente o óleo de coco, né? Que as pessoas acreditam que precisa tomar óleo de coco para emagrecer. Eu não vou ter tempo de falar sobre o óleo de coco na palestra hoje, mas daí só para já deixar um posicionamento final, não existe nenhum estudo que comprove que tomar óleo de coco faz bem como suplementação. Então, hoje tem até aí o parecer da Sociedade Brasileira de Nutrologia, da ASBRAM, tem o parecer do CFN, que é o nosso Conselho de Nutricionista, tem o parecer da ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, da AHA, que é a Associação Americana de Heart, né, de coração. Todas essas sociedades já soltaram pareceres de que não existe justificativa para usar óleo de coco como suplementação, tá? Então, se você gosta do gosto do óleo de coco e quiser usar o óleo de coco para cozinhar no lugar de uma manteiga, por exemplo, tudo bem, né? Dentro do princípio de variedade, de moderação, de equilíbrio, ok, é um alimento, pode ser utilizado, mas não existe justificativa de se suplementar. Então, a ideia de tomar café com óleo de coco, de tomar sachê de óleo de coco, enfim, isso não faz o mínimo sentido, tá? A dieta do tipo sanguíneo, né, também já foi famosa uma época, mas nunca foi muito popular e muito acreditada, não faz o mínimo sentido cientificamente. E hoje a gente está vivendo esse boom, né, esse modismo da dieta cetogênica, eu vou explicar o que é, e também agora eu vejo muito falar sobre o jejum intermitente, né, sobre qual os benefícios de você ficar 18 horas, 24 horas, 36 horas sem se alimentar. E aí eu vou trazer um pouco da ciência por trás disso, né? Então, eu vou começar ilustrando e mostrando para vocês esse trabalho. Esse foi um trabalho que eles publicado recentemente, tá? Foi esse ano. Ele ainda está até em pre-proof, ele ainda não foi publicado totalmente. Mas o que os pesquisadores fizeram aqui foi uma análise do banco de dados do Google Trends. Então, o que é isso? Eles leem o banco de dados do Google e fazem ali um levantamento do que as pessoas pesquisam no Google, né? Porque isso reflete muito o que a população tem pesquisado em termos de dieta. E aí eles fizeram esse mapa, né, separando aí por país e colocando qual que é a dieta campeã em cada país. Então, surpresa, qual ganhou no Brasil, né? No Brasil, a dieta campeã, se vocês olharem aí no mapa em azul, vocês vão ver que foi a dieta low carb. É exatamente o que a gente está vivendo hoje, né? Esses são dados de 2019, né? Um artigo publicado agora com dados do ano passado. Então, é exatamente isso, né? Mas por que eu estou trazendo isso? Isso não é novidade para ninguém. Mas a novidade é que a gente fica vivendo nesse mundo Brasil e a gente acha que essa é a realidade do mundo, né? Que todo mundo está falando sobre dieta low carb. E não é verdade. Se a gente olhar aí
o Mapa Mundi, a gente vê que a dieta low carb, ela também ganhou em alguns países lá do norte da Europa, no Japão, mas é só, a maior parte do mundo não está falando sobre dieta low carb, né? E aí, se a gente observar o que ganha aí em termos mundiais, a dieta aí número 1 e 2 é o veganismo e o vegetarianismo. Então, nos Estados Unidos e na Europa, principalmente, e eu falo desses dois lugares porque aqui no Brasil a gente importa muito o conhecimento de lá, o que está ganhando é vegetarianismo, né? Então já não se fala tanto mais sobre low carb. E aí eu sempre trago isso porque isso é importante para a gente quebrar esse conceito de que a gente acha que low carb é a melhor dieta do mundo. A gente fica com essa sensação porque no Brasil tem se falado muito sobre isso, né? Mas não é verdade aí, até mesmo em termos mundiais, tá? Então a gente tem que entender que isso sim é muito modismo. Esse tipo de padrão alimentar tem algum benefício? Tem, gente. Eu vou mostrar para vocês, né? Que tem ali uma verdade, claro que tem benefícios, mas o que eu tô querendo dizer é que não é a melhor dieta de todas. Tem dois trabalhos, dois artigos que eu sempre mostro nas minhas aulas também, que são a base dessa minha discussão, né? Claro que tem um monte de artigo científico envolvido, mas são duas revisões muito boas que falam sobre isso. Essa primeira foi publicada pela Hella Schenna, ela é uma pesquisadora italiana, e o artigo dela fala sobre o que seria a definição de padrões alimentares saudáveis. Então, ela discute muito a dieta mediterrânea, a dieta Mind, a dieta DASH, né, que são padrões alimentares considerados saudáveis. E o outro paper foi esse paper que eu publiquei esse ano, é um trabalho de revisão, saiu na Nutrition, em que o título do trabalho é o título da minha palestra, né? Evidências científicas das dietas para perda de peso. E o que eu fiz quando eu fui escrever esse paper é que eu tinha essa curiosidade, né? Essa era uma pergunta minha. Eu queria entender, diante, né, desse tanto de padrão alimentar, de dietas que se falam hoje em dia, quais dessas dietas que realmente valiam a pena, né? Do ponto de vista da ciência, qual o padrão alimentar que é o melhor para ser usado para a perda de peso? Então, isso que me motivou a ler sobre isso, a estudar, e foi assim que eu escrevi esse trabalho. Então, quem quiser ler, depois pode me chamar no direct lá do Instagram, ou pode me mandar um e-mail, que eu mando o trabalho para vocês, sem problema nenhum, né? É uma revisão do que até mesmo do que eu vou falar aqui na palestra hoje. Então, dentro desse trabalho, eu dividi essas dietas populares em 3 padrões alimentares, 3 grupos de padrões alimentares, para didaticamente a gente entender melhor como que funcionam esses padrões alimentares. Então, o primeiro grupo são dietas baseadas na manipulação de macronutrientes. Então, é exatamente isso, você tirar carboidrato, aumentar a gordura, aumentar a proteína, aumentar carboidrato, né? Você mexer na manipulação desses macronutrientes com o objetivo de perder peso. Então, aí entra a dieta low fat, entra a dieta hiperproteica, entram todas as dietas low carb, e eu vou falar melhor sobre isso. O segundo grupo são dietas que se baseiam na restrição de um grupo alimentar específico. Então, aqui eu não estou falando em aumentar carboidrato ou tirar isso, tirar aquilo. Estou falando em tirar algum grupo de alimento com o objetivo de trazer saúde, né? Então, aí a gente vai falar da dieta gluten-free. Não vou ter tempo de falar na palestra de hoje, né? Mas está lá no meu paper. A dieta paleo, dieta vegetariana, dieta mediterrânea, a DASH, a Mind, que eu já comentei, tá? Então, algumas não vai dar tempo da gente falar hoje. E o terceiro grupo é dieta que não se baseia em tirar ou acrescentar nada, né? O que se fala nesse tipo de padrão alimentar é você manipular o tempo de ingestão. Então, ao invés de tirar carboidrato, ou de tirar glúten, ou de tirar produtos de origem animal, aqui não faço nada. Eu só vou manipular o momento que eu como. Então, é o jejum intermitente, né? E aí eu vou falar também dos protocolos de jejum, né? E aí a pergunta que a gente tenta responder é: qual desses padrões alimentares é o melhor, né? Qual traz mais saúde? Qual traz mais perda de peso? Então, vou começar a falar um pouquinho sobre as dietas que são baseadas na manipulação de macronutrientes. Então, a gente primeiro precisa entender o que é a quantidade aceitável de macronutrientes. Então, existe essa recomendação, é uma recomendação do IOF,
que é o Institute of Medicine, tá? Em que é chamada de AMDR, que vem do inglês dessa faixa de distribuição aceitável de macronutrientes. Então, eles colocam que carboidrato, a recomendação vai de 45% a 65%. Isso vai ser importante para a gente, porque a gente vai entender, então, que low carb é tudo que estiver abaixo de 45% de carboidrato. A proteína, nessa recomendação, vai de 10 a 35%, mas a proteína a gente pensa muito por quilo de peso, então vou falar para vocês também que normalmente uma dieta aí com 20% de proteína já pode ser considerada uma dieta hiperproteica se ela tiver mais do que 1,2 gramas por quilo de peso. E em relação à gordura, né, aos lipídios, a recomendação da MDR é de 20% a 35%, e aí aqui vale também para a gente pensar nessa ideia de dieta low fat, né, que seria tudo abaixo de 20%. E tudo que tem acima de 35% de lipídio, a gente considera uma dieta com excesso de gordura. E aí a gente vai entender um pouquinho melhor, né? Esse gráfico foi publicado no meu paper, tá? E a ideia aqui é a gente pensar e visualizar, né, esses diferentes tipos de dieta e o conteúdo aproximado de macronutrientes de algumas delas, né? Então, a Atkins é uma dieta super famosa, é uma dieta hiperproteica low carb. Então, se você olhar aí no gráfico, você vai ver que ela gira em torno de 10% de carboidrato, um montão de gordura e mais ou menos aí 25% até 30% de proteína. A dieta cetogênica também é um tipo de dieta low carb, e aí, como você vê no gráfico, ela preconiza quase nada de carboidrato, seria aí em torno de 5%, no máximo 10%, tá? E a maior parte dessa dieta cetogênica, ela engloba gordura. Então, aí no gráfico, se você olhar em laranja, para a segunda linha, que é a cetogênica, você vai ver que é uma dieta que preconiza 75% de gordura, né? Depois a gente tem a dieta paleo, a mediterrânea, que estão lá embaixo no gráfico, são dietas um pouco mais equilibradas nessa distribuição, que gira ali em torno de 40% de carboidrato, né? Então é essa brincadeira aí de ficar mexendo nesses valores aí dos macronutrientes. E o que a gente tem que lembrar é que macronutriente, ele sempre fecha esse 100%, né? O que significa que quando eu faço uma dieta com baixo de carboidrato, tenho que subir gordura e eu tenho que subir proteína, ou pelo menos um dos dois, né? Então a gente fica sempre brincando nesse balanço. Então isso acaba sendo importante e isso acaba dificultando um pouco também os estudos, porque às vezes eu leio de uma dieta low carb, ela pode ser hiperproteica ou ela pode ser hiperlipídica, e aí isso também vai fazer diferença nos resultados, tá? Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente vai estar brincando com esses teores aí dos macronutrientes. Então, falando rapidamente sobre as dietas low fat, né, que são essas dietas com menos de 20% de gordura na alimentação. Então, essa é a dieta mais antiga, assim, né, dessa modinha de dietas populares. Foi a dieta que começou lá na década de 60, 70, em que se baseia no raciocínio mais básico. Ou seja, se eu tenho excesso de gordura corporal, eu paro de comer gordura e eu vou conseguir emagrecer, né? E aí também o raciocínio de que colesterol alto é ruim, LDL alto provoca doenças cardiovasculares, se eu tirar a gordura da alimentação, isso vai melhorar. Então, parte desse princípio aí bem básico. E aí tem vários estudos, né, claro, com as dietas low carb. Eu vou trazer um estudo aqui que é um estudo muito grande e que direciona um pouco desse conhecimento. Então, ele comparou 50 mil pessoas, né, cerca de 20 mil pessoas na dieta com 20% de gordura e quase 30 mil pessoas na dieta normal, aí com 30% a 35% de gordura. E aí, em termos de perda de peso, o que eles observaram, né? Que no primeiro ano dessa dieta low fat, que é espero que vocês consigam ver meu mouse, né? Que é a bolinha preta aqui, tá? No primeiro ano, a gente tem uma queda de peso. Então, as pessoas emagrecem, mas depois elas começam a voltar a engordar, né? Então, nesse tipo de estudo, a gente vê que dieta low fat emagrece no início, mas depois não é uma dieta muito sustentável ao longo do tempo. E em termos de mudanças de parâmetros cardiovasculares, né, que acreditava-se que com uma dieta low fat isso ia melhorar, os estudos mostraram que não, que simplesmente cortar a gordura da alimentação não melhora a incidência de doenças cardiovasculares. Então, o que a gente vai concluir sobre gordura na alimentação, né?
Como eu falei, foi uma das primeiras dietas adotadas. A perda de peso ela é pequena, existe uma frequente reaquisição de peso, até mesmo porque você troca 6 por meia dúzia, né? Como eu falei, é um total. Então, quando a gente tira muito a gordura da alimentação, o que normalmente as pessoas fazem? Elas começam a comer mais carboidrato, né? Também é um tipo de dieta que dá mais fome, então as pessoas acabam compensando com carboidrato. Então, eu brinco, você acaba trocando 6 por meia dúzia, porque o excesso de carboidrato também é ruim. É uma dieta que apresenta baixa palatabilidade, né? A adesão é baixa, normalmente você sente muita fome quando você tira totalmente a gordura, né? E aí os estudos mostraram que esse tipo de padrão alimentar não reduziu risco de doença cardiovascular. Então, com esses primeiros estudos que surgiu essa ideia de que necessariamente tirar a gordura não é legal, né? E que existe uma questão da importância da qualidade da gordura. Então, não é só tirar a gordura, eu tenho que pensar na qualidade dessa gordura. Então, o problema que eu vejo é que algumas pessoas interpretaram esses trabalhos dizendo que tirar a gordura não resolve, e eles começaram a acreditar, então, que a gordura está liberada. Opa, se tirar a gordura não resolve, gordura liberada, posso comer o quanto de gordura eu quiser. E aí também não é assim. Excesso de gordura continua sendo ruim, tá? Então, a recomendação que existe hoje como o que seria o ideal é você consumir uma quantidade normal de gordura, entre 20% e 35% das calorias, né? Então, o 30% de gordura na alimentação parece ser um número bom, pensando que dentro desses 30% precisaria ter uma qualidade adequada. O que significa isso? Você cortar quase a zero a gordura trans, que é a pior de todas, você limitar o consumo da gordura saturada em torno de 10%, a gordura poliinsaturada, né, que é o ômega 6 e o ômega 3, também gira em torno de 10% da nossa alimentação, e o restante, que é o mais importante, é a gordura MUFA, que está aí no meu slide, que é a monoinsaturada, que é a gordura considerada boa, né, a gordura do azeite, a gordura das castanhas, do abacate, uma gordura também aí do peixe principalmente ômega 3. E a gente também pensar nessa relação ideal de ômega 6 para ômega 3, tá? Então, isso que é o ideal hoje. Nem pouco, mas também o excesso de gordura não é legal, tá? Existe essa onda hoje, essa popularidade aí dentro da nutrição de achar que gordura saturada tudo bem, não preciso preocupar com isso, não. Não é verdade. A gente sabe que não é a gordura saturada que vai te matar, né? Mas, então, existe hoje sim essa ideia de que não tem tanto problema, a gente não precisa zerar a gordura saturada da alimentação, mas também não existe a liberação de você poder comer o quanto quiser, tá? Existe esse padrão aí ideal. Então, isso é o que eu queria falar dessa briga de tirar gordura ou não tirar gordura. E aí, vou falar um pouquinho agora sobre a ideia da dieta low carb, né? Que eu acho que todo mundo aí quer entender o que é isso, tá super na moda. Então, o que eu falo hoje, pessoal, é que quando a gente define dieta low carb, esse tipo de padrão alimentar vai ser definido como toda dieta que tem abaixo de 45% de carboidrato na alimentação. Então, lembra daquele disco que eu acabei de mostrar do Institute of Medicine? Ali coloca que a recomendação de carboidrato vai de 45% a 65%. Ou seja, tudo que tiver abaixo de 45% eu considero low carb. Então, hoje em dia, quando as pessoas falam, né, eu faço dieta low carb, cara, qual tipo de dieta low carb, né? Porque qualquer coisa que vá de 0 a 45 vai ser considerado low carb. Então, a gente tem que pensar nesses tipos de dieta low carb. Então, baseado aí em algumas referências internacionais, eu comecei a adotar esse tipo de classificação, tá? Que é muito importante para a gente conseguir comparar e entender que existem tipos de dietas low carb diferentes. Então, o primeiro tipo é a chamada very low carb, ou dieta cetogênica. Então, nesse tipo de padrão alimentar, eu tenho menos de 10% das calorias provenientes de carboidrato, ou até 50 gramas de carboidrato dia. Então, isso é considerada dieta cetogênica, e eu vou falar quando ela deve ser utilizada e quando ela não deve ser utilizada.
O segundo tipo de dieta é a dieta low carb, que eu vou chamar de low carb intermediária, tá? Para não generalizar. Então, essa low carb intermediária, ela vai entre 10 e 25% das calorias e entre 50 e 140 gramas de carboidrato. Então, ainda é uma dieta considerada baixa em carboidrato, né? E uma dieta muito, muito bem estudada também vou falar melhor sobre ela. E o terceiro tipo de dieta low carb é a chamada moderada em carboidrato. Então, ela vai entre 25 e 45% das calorias, tá? Então, eu trabalho muito com esse número de 40% de carboidrato. É um tipo de dieta low carb, pessoal? É, porque tá abaixo de 45. Então, é low carb. Mas é um tipo de low carb moderada, tá? Em que você tem aí em torno de 40% das calorias. E eu vou mostrar para vocês que esse é um padrão alimentar super saudável, inclusive. E aí a gente gira entre 140 e 225 gramas de carboidrato dia, tá? Então, a gente tem que ter isso muito bem compartimentado dentro da nossa cabeça para a gente entender os benefícios e riscos de cada um, porque falar de 40% de carboidrato é completamente diferente de falar de 5% de carboidrato. Então, a gente tem que entender essas diferenças. Então, falando aí rapidinho sobre a Very Low Carb, também chamado de dieta cetogênica, ou quando eu tenho menos de 50% de carboidrato na minha alimentação. O que é essa dieta? Então, a dieta cetogênica, que eu gosto de chamar de clássica ou dieta cetogênica terapêutica, ela foi criada no início do século passado, 1920, para tratamento da epilepsia, tá? Então, nesse padrão alimentar, você coloca 5 a 10% de carboidrato, tá? É uma dieta normal em proteína, então, o que vem em grande quantidade nesse padrão alimentar é a gordura. Então, ela preconiza 75% de gordura na alimentação, tá? Então, nesse tipo de padrão alimentar, você faz as calorias dentro de uma necessidade individual e você trabalha nessa razão 3 a 4 para 1. O que é isso? Você coloca 3 a 4 vezes de gordura, o que você vai colocar de carboidrato mais proteína. Então, na prática, o que acontece é que as pessoas que seguem esse tipo de padrão alimentar da dieta cetogênica clássica, eles não comem nada que tenha carboidrato, inclusive fruta e vegetal, né? Então, as frutas saem praticamente todas, os vegetais saem praticamente todos, ficam ali só alguns folhosos, que praticamente não tem carboidrato. Inclusive, castanhas você precisa limitar, tá? Tá incluído na dieta, mas dentro de uma quantidade limitada, porque também tem um pouco de carboidrato. A mesma coisa para os laticínios. Então, leite e derivados, eles podem entrar, mas eles também são limitados, porque eles também têm um pouco de carboidrato. Então, não sei quem já tentou calcular uma dieta cetogênica, mas você não consegue colocar quase nada que estoura o carboidrato. Você tem que ficar trabalhando só com alimentos proteicos e gordura. Então, é muita manteiga, muito azeite, abacate, peixes, carnes, ovos, né, alimentos mais hiperproteicos. Então, é um tipo de padrão em que você vai ter uma flutuação perigosa de eletrólitos, de sais minerais, precisa se fazer uma suplementação de micronutrientes, e é um tipo de padrão alimentar indicada para o tratamento da epilepsia, tá? Então, como eu falei, desde 1900 e alguma coisa, ela é prescrita para tratamento de epilepsia, principalmente no tratamento refratário, né? Crianças e adultos que não conseguem ser tratados com medicação. Tem que ser cuidadosamente monitorada, né? Aí para cálculo de caloria, de macronutriente, de micronutrientes. E o que os estudos observacionais mostraram é que nesse tipo de dieta, quando você reduz muito o carboidrato, bioquimicamente você aciona a produção de corpos cetônicos para sustentar o sistema nervoso. Então, a pessoa entra em cetogênese. E essa cetogênese, ela parece controlar as convulsões. O porquê, a ciência ainda não sabe, tá? Não existe essa explicação do mecanismo bioquímico ou fisiológico que os corpos cetônicos controlam convulsão. A gente só sabe por estudo observacional que isso existe, né? Então, os estudos mostram, né, que 50% das pessoas têm uma redução no número das convulsões, pessoas com epilepsia, e a 10 a 15% dos pacientes, eles ficam, inclusive, tratados de convulsão com esse padrão alimentar, tá? Mas se a gente vai estudar as recomendações, quem quiser entrar nesse site que eu botei aí
aí no meu slide, que é o epilepsy.com, é uma organização, uma ONG que fala sobre todo o tratamento da epilepsia de um ponto de vista bem científico, tá? E eles indicam esse tipo de tratamento por aproximadamente 2 anos. Então, é um tratamento que existe, pode ser indicado para alguns casos e tem uma base científica para isso. Agora, o uso da dieta cetogênica para a perda de peso já é uma coisa mais nova e que, já dando a resposta final para vocês, parece não fazer muito sentido do ponto de vista de saúde, ok? Então, respondendo essa pergunta, né? Dieta cetogênica provoca perda de peso? Então, tem vários estudos mostrando que sim, dieta cetogênica emagrece. Mas, um ponto muito importante é que a dieta cetogênica, como qualquer outra dieta, só vai emagrecer se houver restrição calórica, tá? Então, os estudos que mostram perda de peso com dieta cetogênica tem restrição calórica associada, tá? Então, a gente tem que se perguntar se a perda de peso está vindo da dieta cetogênica em si ou da restrição calórica. Até mesmo porque, quando a gente pensa na dieta cetogênica para o tratamento da epilepsia, não necessariamente esses pacientes estão emagrecendo, né? Eu consigo fazer uma dieta cetogênica em que eu ajusto o valor calórico e essas pessoas não perdem peso na dieta cetogênica, tá? Então, ela só leva à perda de peso quando existe restrição calórica. Aí a outra pergunta, né? Dieta cetogênica reduz o apetite? Sim, tem muito estudo mostrando que dieta cetogênica é sacietogênica, né? Ajuda a reduzir o apetite. E aí fica a pergunta, né? Essa redução do apetite, ela está associada aos corpos cetônicos ou ela está associada ao fato de que nessa dieta eu como muita gordura e a gordura é conhecida por ser sacietogênica. Todo mundo aqui que fizer uma refeição, uma feijoada, uma refeição super pesada, uma carne gordurosa, você sente que você não sente fome, né? Porque existe até mesmo uma dificuldade de digestão, uma lentidão maior nesse processo. Então, existe essa dúvida ainda, né? Então, quando a gente vê os estudos de meta-análise mostrando que dieta cetogênica reduz apetite, isso é verdade, mas a gente tem que considerar que eu não tenho certeza se isso está associado ao excesso de gordura ou aos corpos cetônicos, tá? Então, a gente ainda precisa aprender melhor sobre isso. Existem efeitos colaterais em relação à dieta cetogênica? Sim, pessoal, diversos, tá? Então, se a gente está falando de uma dieta cetogênica para criança com epilepsia, você tem que fazer uma monitoração cuidadosa de curva de crescimento, tá? Porque eu estou reduzindo proteína, estou reduzindo micronutrientes quando eu faço esse tipo de padrão alimentar. Então, tem que tomar bastante cuidado. E no adulto, aí já não tem problema com crescimento, né? Mas a gente vai pensar em diversos efeitos colaterais. Então, efeitos colaterais de mudança de microbiota, né? Quando eu faço esse tipo de padrão alimentar, que eu tiro frutas e vegetais, normalmente eu vou diminuir fibra da alimentação, então isso vai ser um tipo de dieta constipante, tá? Raquel, mas tem como eu suplementar fibra? Tem. Daí vai melhorar esse lado, né? É possível. Então, se é uma indicação, a gente vai fazer isso. Mas, de modo geral, se você simplesmente muda o padrão alimentar para se encaixar nesse perfil, vai ser uma dieta constipante. Esses 75% de gordura da alimentação leva ao aumento dos níveis de colesterol, tá? Redução de crescimento em crianças, risco de fratura óssea. E aí, quem nessa ideia popular, né, já fez algum tipo de dieta cetogênica, vai queixar também de fraqueza, de letargia, porque o carboidrato é uma fonte de energia pra gente, né? A agressividade, então isso virou até um motivo aí de vários memes, né? Eu tô na dieta low carb, as pessoas mal-humoradas, bravas, querendo avançar em todo mundo, porque exatamente a falta do carboidrato, ela traz essa agressividade. Então, existem efeitos colaterais, sim, que a gente tem que considerar. E aí, só para ilustrar com estudos científicos, né, esse é um trabalho que mostrou o aumento de colesterol total e de LDL associado a esse tipo de padrão cetogênico, tá? E aqui é um outro trabalho que ainda é com o animal, então a gente tem que tomar cuidado quando a gente extrapola para o humano, mas nesse trabalho eles mostraram que a dieta cetogênica melhorou a glicemia,
melhorou a tolerância à insulina, o que é bom, né? Mas agravou o acúmulo de lipídios no fígado, esteatose hepática em longo prazo. Então, a gente tem que considerar isso quando a gente pensa no nosso paciente, tá? Depois eu vou fazer um resumo aí dessa dieta toda, acho que vocês vão conseguir concluir melhor. O segundo tipo de low carb é o que eu falei dessa low carb que eu chamei de intermediária, né? Então, ela vai entre 10% e 25% de carboidrato na alimentação, o que vai... Opa, pessoal, desculpa. O que vai girar aí entre 50 e 140 gramas de carboidrato. Tá? E é importante considerar que nesse tipo de dieta, eu não vou exagerar na gordura. Vai ser uma dieta tendendo a ser mais hiperproteica, ok? E aí existem vários benefícios já conhecidos da dieta hiperproteica. E eu até falo que essa dieta mudou de nome ao longo do tempo, né? Na década de 80, de 90, que se falava muito sobre a dieta Atkins, a gente falava da dieta hiperproteica, os benefícios da dieta hiperproteica. E aí, se eu estou aumentando proteína, automaticamente eu estou reduzindo carboidrato. Só que hoje eles mudaram de nome. E hoje se fala muito mais da dieta low carb, mas no final das contas é a mesma coisa, tá? Não da cetogênica, mas desse padrão aqui. Então, quando a gente aumenta a proteína na alimentação, a proteína ela é sacietogênica, ela aumenta gasto energético, ela aumenta a massa muscular, o que é benéfico, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado que ela, quando você faz uma dieta hiperproteica, de modo geral, você está aumentando os produtos de origem animal e ácido graxo saturado, tá? Então, a gente também tem que pensar nesse equilíbrio. E o que os estudos têm mostrado, né? Aqui é só uma explicação, né? O porquê que o consumo maior de proteína, né? Ele aumenta a saciedade, então existem aí vários já hormônios e peptídeos definidos que principalmente o GLP-1, peptídeo YY, a colecistoquinina, que quando eles aumentam a saciedade e existem aminoácidos que aumentam a secreção desses hormônios, tá? Então, proteína é sacietogênica. Existem vários estudos comparando, né, a perda de peso com esses diferentes padrões alimentares. Então, esse é um estudo muito legal, ele foi publicado na JAMA, é um estudo mais antigo, JAMA é uma revista super bem conceituada, tá? E eles fizeram a comparação de 4 diferentes padrões alimentares. Então, eles pegaram um grupo de pessoas com dieta Atkins, tá? Que é essa dieta low carb intermediária hiperproteica, um grupo de pacientes nessa Zone Diet, que é uma dieta 30-40-30, um grupo de pacientes nessa Learn, que é uma dieta de reeducação alimentar, com 50-60% de carboidrato, e um outro grupo na Honest, que é a dieta sem gordura, para comparar qual que é melhor. E nesse trabalho eles viram que em curto prazo, e aí a gente está falando aqui de algo em torno 4 a 6 meses, né? 6 meses é uma marca boa. A gente vê que as pessoas na dieta Atkins, que é essa low carb hiperproteica, elas perdem mais peso, né? Então, é fato que esse tipo de padrão alimentar, ele auxilia numa perda rápida de peso, mas a gente vai ver que isso funciona no curto prazo, mas não funciona no longo prazo, tá? E aí, comentar rapidinho, senão não vai dar tempo de falar sobre jejum, né? O low carb no diabetes popularmente, muitas pessoas começaram a falar da questão da dieta low carb no diabetes, né? Colocando como que a ADA tinha lançado um consenso dizendo que paciente diabético deveria fazer dieta low carb, tá? Ou dieta cetogênica. Isso não é verdade, tá, pessoal? Então, o que a ADA, que é a American Diabetes Association, o consenso que eles publicaram, esse consenso, ele coloca uma lista de padrões alimentares em que existe evidência científica que pode ajudar no controle do diabetes. Então, eles colocam a dieta mediterrânea, eles colocam a dieta... eles colocam uma série de padrões alimentares que são considerados saudáveis. E dentro desses padrões, eles citam a dieta reduzida em carboidrato. E eles citam também que é importante reduzir carboidrato para controle do diabetes, tá? Mas em momento nenhum a ADA
preconizou a dieta cetogênica para o tratamento do diabetes, tá? Pelo contrário. Então, eles falam mais desse padrão intermediário que eu tô falando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque no popular, né, muita gente fala isso. A ADA endossou o uso da dieta cetogênica, e isso não é verdade, ok? Então, muito cuidado na interpretação. Existem vários outros trabalhos também, esse é um trabalho muito interessante, foi publicado na Lancet, com 15 mil pessoas, em que mostrou essa curva, que a gente fala curva em U, né? Mostrando que se eu tenho muito carboidrato, isso é ruim para a mortalidade. Mas se eu também tenho pouco carboidrato, também é ruim para a mortalidade. Então, que a gente tem que estar aqui num valor adequado de carboidrato, tá? E aí, por último, né, o que eu comentei das dietas moderadas em carboidrato. As dietas que preconizam aí cerca de 40% de carboidrato na alimentação. Também é um tipo de dieta low carb, tá? Mas aqui a gente já traz para um tipo de dieta mais saudável, em que eu reduzo o excesso de carboidrato, tá? Que é o excesso de açúcar, o excesso de pão, de arroz, de macarrão, desse carboidrato que a gente consome, mas eu também não vou entrar naquela de cortar fruta, de cortar vegetal, né? É uma dieta que mais equilibrada. E aí o melhor exemplo que a gente tem é a dieta mediterrânea. Então, a mediterrânea é uma dieta balanceada, é o padrão alimentar que a gente vê ali na região do Mediterrâneo, né? Que você engloba sul de Portugal, sul da Espanha, Itália, a Grécia. E nesse tipo de padrão alimentar, as pessoas que seguem esse estilo de vida, os estudos observaram que é uma população com baixa incidência de doenças cardiovasculares e uma população com alta longevidade. Então, um padrão alimentar rico em frutas, em vegetais, portanto, rico em antioxidantes, em fibras, em alimentos de baixo índice glicêmico. E um dos grandes diferenciais aqui é essa dieta apresenta um padrão adequado de ácido graxo, né, de gordura. Então, ele tem um alto consumo de monoinsaturado, né, baseado aí no azeite de oliva em sementes oleaginosas, e uma baixa quantidade de gordura saturada, tá? E é uma das estratégias citadas por vários consensos. Então, a ADA, a ARRA e vários outros órgãos governamentais colocam esse como um padrão alimentar saudável, e tem muito estudo, tá? Eu poderia ficar uma hora aqui só mostrando estudos para vocês que colocam benefícios da dieta mediterrânea. Eu trouxe esse aqui, que é um trabalho recente, tá? Em que mostra aí inflamação, melhora de metabolismo da glicose, melhora de IMC, né? O Body Mass Index, então emagrecimento, enfim, uma série de benefícios associados à dieta mediterrânea, mas principalmente esse caráter anti-inflamatório dessa dieta, tá? Aqui é um outro trabalho também que mostrou um melhor controle glicêmico, sugerindo, né, que esse tipo de padrão pode ser indicado para controle do diabetes. E vários estudos da dieta mediterrânea, eles são robustos o suficientes para acompanhar os benefícios dessa dieta no longo prazo, né? Então, esse trabalho aqui é muito interessante para a gente entender isso que eu quero mostrar, né? Nesse gráfico aqui, vocês vão ver que em roxo é a dieta low carb, tá? A Atkins. Em laranja é a dieta mediterrânea e em vermelho a dieta low fat. Então, eles compararam isso por 24 meses, 2 anos. E aí, o que eles viram? Que num primeiro momento, né, em curto período de tempo, como eu falei ali, em torno de 6 meses, quem se dá melhor é quem está na dieta low carb, tá? Então, num curto período de tempo, low carb parece ser eficiente. Mas quando eu avalio isso no longo prazo, né, no final de 2 anos, tá quase que empatado, mas a dieta low carb ainda é um pouquinho melhor que a mediterrânea. Só que esses autores, eles continuaram acompanhando esses mesmos pacientes por mais 6 anos, tá? No total aí, por mais 4, né? No total de 72 meses. E aí, o que eles viram? Que quem estava na dieta low fat foi quem se deu melhor no final de 2 anos. Mas no final de 6 anos, quem se deu melhor foi quem estava na dieta mediterrânea. Então, a dieta mediterrânea, ela não provoca tanta perda de peso no início, mas em longo prazo ela mostra resultados melhores.
Então, em longo prazo, né, é um estilo de vida nutricionalmente balanceado e equilibrado, mostra bons resultados para perda de peso, principalmente em longo prazo. E existem várias evidências científicas robustas que suportam a prescrição dessa dieta, não apenas para perda de peso, mas para benefício de saúde, tá? Ela também é benéfica para risco de doença cardiovascular. Eu não apresentei os estudos aqui, mas tem vários trabalhos. E é um tipo de padrão alimentar em que a adesão é fácil, né? Ela não é muito restritiva, ela é diversa, ela é palatável, não é difícil de você seguir. E um outro tipo de padrão alimentar também comentado, e que também segue essa dieta essa ideia de ser moderada em carboidratos, cerca de 40%, é a dieta paleo. Esse tipo de dieta, eu não vou me delongar aqui que eu não tenho tempo, mas é um tipo de padrão que tenta mimetizar o homem da época paleolítica, né? O homem caçador-coletor, que foi o homem que viveu por mais de 2 milhões de anos e que é o tempo que o nosso DNA foi moldado. Então, o nosso DNA foi moldado para essa época. E o que os estudos têm mostrado é que, como a gente viveu por mais de 2 milhões de anos nesse estilo de vida, o estilo de vida atual que a gente tem hoje, que vem aí de 100 anos para cá, né, esse estilo moderno, tecnológico, de alimentos altamente industrializados, é por 100 anos. Então, você compara 2 milhões com 100. E o nosso DNA não se adaptou a esse novo estilo alimentar, né? A gente ainda está adaptado a esse estilo antigo, onde se baseia em alimentos de alta carga glicêmica, uma composição diferenciada de ácido graxo, uma composição de macronutrientes diferentes, onde você tem uma dieta um pouco mais proteica, moderada em carboidrato, né? A densidade de micronutrientes é diferente, o equilíbrio ácido básico, a razão, potássio, sódio e conteúdo de fibras. Então, se eu tivesse tempo, eu ia discutir isso tudo, infelizmente eu não tenho, né? Mas o que a gente entende é isso, né? Que no homem ancestral existia uma insuficiência de alimentos, fome, uma alta de exercício físico, e isso trazia esse fenótipo saudável de um peso estável. O homem moderno, onde a gente se baseia na conveniência e no conforto, existe uma abundância de calorias, né, uma estabilidade de peso, ninguém tem medo de passar fome, né, existe um excesso de alimentos e uma baixa de exercício físico, cada vez a gente se movimenta menos, né. Agora com essa história do online, nem sair de casa a gente sai mais, né, então a gente está reduzindo o nosso gasto calórico. E isso traz um fenótipo de risco, baseado no sobrepeso, resistência à insulina e doenças cardiovasculares, tá? Então, existem várias evidências científicas sobre essa dieta paleo, que é você tentar mimetizar essa alimentação do homem caçador-coletor, tá? Existe aí uma série de polêmica em relação a alguns riscos de deficiências, mas a maior parte dos estudos sugerem alguns benefícios para a saúde de você fazer isso, mas tem que tomar muito cuidado, porque essa dieta, ela perdeu um pouco de peso com um monte de alegação exagerada, né, que se tratava de tudo, mas é um tipo de padrão alimentar muito, muito bom, muito saudável, e que principalmente se baseia nessa moderação de carboidrato. Então, para resumir, que eu ainda quero falar um pouquinho sobre o jejum, né? Quando a gente pensa na dieta cetogênica ou na very low carb, a gente vai pensar que tem até 10% de calorias e até 50 gramas de carboidrato. E ela vai ser indicada para o tratamento da epilepsia refratária, como eu falei. Ela provoca perda de peso e redução do apetite, mas lembrando que a perda de peso só acontece se estiver associada a uma restrição calórica. Existem diversos efeitos colaterais, elevação de colesterol, esteatose hepática em longo prazo, e ela não deve ser indicada para a população geral. No caso da low carb intermediária, ela deve ser hiperproteica e normolipídica, tá? Normo aí, o lipídio é entre 20% e 35%. Então, ela pode sim ser usada como uma estratégia para perda de peso. De novo, só vai funcionar se tiver restrição calórica. E ela deve ser usada por curto período de tempo, e a gente está falando aí até em torno de 6 meses. Atenção também a grupos de risco, efeitos adversos, não deve ser para todo mundo, tá? Ela tem que ser bem orientada e bem indicada. E a dieta moderada em carboidrato, essa sim gira em torno de 40%, é o que acontece na dieta paleo e na dieta mediterrânea, que são padrões alimentares considerados saudáveis,
e aí sim você pode indicar como um padrão alimentar saudável, principalmente quando associado à boa qualidade dos alimentos, tá? Então, qual que é a composição de macronutrientes ideal numa dieta para perda de peso? A minha resposta é sempre, galera, depende. Depende do objetivo, depende da necessidade, depende da vontade, né? Lembrando desse resumo aqui, tá? E aí eu queria falar um pouquinho aí sobre o jejum, né? Que eu também imagino que seja uma curiosidade de vocês. Existe hoje 3 tipos de protocolo de jejum, tá? Então, o jejum é, como eu falei lá no início, né? Eu vou manipular o tempo de ingestão, tá? Eu não vou me preocupar com o tipo de alimento, eu vou me preocupar com o momento que essas pessoas estão comendo. Então, existe primeiro o jejum chamado jejum periódico, ou também chamada de dieta 5-2. Então, nessa dieta dos 7 dias da semana, a pessoa faz 5 dias de alimentação normal, que a gente fala ad libitum, e 2 dias de jejum, tá? E esse jejum, aqui, ele é considerado entre 0 a 25% da necessidade calórica. Então, se a necessidade é de 2.000 calorias, no dia de jejum eu vou comer entre 0 e 500 calorias. O jejum alternado é um outro tipo de protocolo, é muito parecido com o 5-2, tá? Mas ao invés de fazer 5 dias da semana por 2 dias de jejum, eu faço dia sim, dia não. Então, um dia de alimentação normal, um dia de jejum. Alimentação normal, jejum. Então, esse é o jejum alternado. E o terceiro tipo de protocolo é o que na literatura a gente chama de TRF, Time Restricted Feeding, que é conhecido como jejum de janela, tá? A gente também chama esse protocolo de 16-8. Então, é quando você come durante 8 horas. Então, por exemplo, você come de meio-dia às 8 e fica 16 horas em jejum, de 8 da noite até meio-dia do dia seguinte, tá? Então, é o que o pessoal chama de janela, vem do inglês alimentação de tempo restrito, ok? E o quarto tipo de protocolo, não é um protocolo da clínica, mas é o chamado Ramadã, que é um tipo de jejum aplicado pelos religiosos, né, muçulmanos, em que durante 30 dias do ano eles fazem jejum de mais ou menos 12 a 16 horas, tá? E o Ramadã tem sido muito estudado, porque para a ciência você tem ali pessoas fazendo jejum voluntariamente, né? Então é uma forma boa de você avaliar. Então, o que a gente tem que entender do jejum, pessoal, é essa questão da troca metabólica, tá? Então, o que também a gente chama de ciclo do estado jejum, estado alimentado jejum. Então, o que é isso? Toda vez que eu como, isso é uma forma bem resumida de pensar, tá? Mas funciona. Toda vez que eu como, a minha glicose sobe e isso aumenta a secreção de insulina. E a insulina tem efeitos anabólicos de fazer glicogênio, de fazer tecido adiposo, de fazer a síntese proteica. E aí comi glicose alta, insulina. E aí eu vou ficando em jejum, né, intervalos entre as refeições, a glicose começa a cair. Isso então é um estímulo para a secreção de glucagon. E o glucagon tem então ações catabólicas de quebra de gordura, que é o que eu quero, emagrecer, quebra de tecido adiposo, mas também quebra de glicogênio e também quebra de massa muscular, tá? Para sustentar o sistema nervoso. Então, a gente vive nessa troca metabólica, né? Eu tenho insulina e eu tenho glucagon. E o que os estudos têm mostrado é que essa troca metabólica, ela é benéfica, tá? Então, existem já vários estudos mostrando, né, que eles falam que são os efeitos do jejum intermitente. Mas, na verdade, são efeitos benéficos da troca metabólica. Então, aqui mostrando a melhora da sensibilidade à insulina, redução da pressão arterial, melhora de cérebro, né, plasticidade neuronal, neurogênese, etc. Então, tem vários estudos, que eu estou exemplificando um só, porque eu não tenho tempo, mas tem vários estudos mostrando esses benefícios da troca metabólica, tá? Benefício de você ter intervalo entre as refeições. E aí, respondendo a pergunta, jejum causa perda de peso, tá? E essa é uma pergunta que eu acho engraçado responder, porque, óbvio, se eu estou em jejum, não estou ingerindo calorias, isso vai provocar perda de peso. E a maioria dos estudos, eles ainda estão sem grupo controle. Então, por exemplo, esse trabalho, eles pegam 15 adultos por 8 semanas e mostram que se essas pessoas estão em jejum, elas perdem peso. E aí, se elas perdem peso, elas reduzem circunferência da cintura, percentual de gordura, pressão arterial, tá? Mas não tem grupo controle para comparar. E tem vários outros trabalhos que são assim, tá? E aí a grande questão é que quando a gente compara, né, a mesma restrição calórica feita pelo jejum
com a restrição calórica contínua, que é o que a gente faz de tirar 400, 500 calorias todo dia, os resultados em termos da perda de peso são muito parecidos. Então, na verdade, a gente começa a entender que o jejum, ele nada mais é do que uma estratégia de promoção de restrição calórica, tá? Porque se eu faço essa janela de jejum, os 16-8, em que eu vou comer de meio-dia às 8, mas entre meio-dia e 8 eu como 4.000 calorias, galera, eu não vou emagrecer, né? Então, o jejum nada mais é do que promoção de perda de peso quando associado à restrição calórica. Então, ele é uma estratégia para a perda de peso, tá? Uma estratégia para restrição calórica. Tem benefícios do jejum, Raquel? A gente está vendo aí na mídia um monte de gente falando de milhões de benefícios. Galera, existem demonstrados evidências de benefícios da troca metabólica, de você ter intervalos entre as refeições, de você ter elevação de glucagon. Essas evidências, elas são bem robustas em animais, em células, tá? Mas em humanos, a gente ainda tem pouco estudo em relação a isso. Então, o que eu falo hoje é que a clínica, ela está tentando dar passos à frente da ciência. Então, onde a gente ainda está na ciência é mostrar que eu preciso ter troca metabólica, mostrar que em célula, em animal, essa troca metabólica traz benefícios. No humano, a gente ainda não pode afirmar esses benefícios, muito menos o benefício dos protocolos que a gente tem aplicado na clínica, tá? Isso ainda não foi demonstrado. E o que eu falo muito hoje é que, assim, o jejum, ele veio para quebrar um grande paradigma da nutrição, né, que é o tal de eu preciso comer de 3 em 3 horas, tá? Então, a gente criou esse padrão, né, tudo quanto é nutricionista começou a recomendar isso, que eu preciso de comer de 3 em 3 horas para elevar o meu metabolismo. E o jejum vem quebrar um pouco essa regra, né, dizendo, olha, não dá para comer de 3 em 3 horas por obrigação, porque as pessoas começaram a se sentir obrigadas de comer. Ah, eu não tenho fome, mas eu tenho que comer, né? Então, as pessoas começaram a se sentir obrigadas a fazer isso. E aí, o que o jejum vem mostrar é que eu preciso ter intervalo entre as refeições, eu preciso ter troca metabólica, e que talvez 3 horas não seja um tempo suficiente, tá? Então, o jejum intermitente, a gente vai considerar que existem também diversos efeitos adversos, fraqueza, letargia, cefaleia, excesso de corpos cetônicos, né? Existe essa pergunta se o jejum provoca redução da taxa metabólica basal. A gente ainda não sabe responder essa pergunta, ainda não tem estudo suficiente. Essa ideia de se fazer jejum é uma coisa muito nova, né? Vem de poucos anos para cá, e a ciência, ela sempre está uns 5 anos atrás, né? Então, a gente tem ainda que tentar entender melhor se ficar tanto tempo, se forçar esse jejum, reduziria a taxa metabólica basal. Galera, muita atenção a grupo de risco, tá? Tem uma série de pessoas que não devem fazer jejum intermitente. Então, pessoas com diabetes, tá? Porque o diabético, ele já é um paciente com uma alteração nessa secreção de insulina e de glucagon, então eles não devem fazer jejum intermitente. Pessoas em fase de crescimento, criança, adolescente, gestante, lactante, também não. Idosos, tá? Pessoas que estão se recuperando de alguma internação ou de alguma doença, também não. Pessoas com alterações cardíacas ou alterações renais e pacientes com propensão a transtornos alimentares, tá? Então, pessoas com uma propensão à anorexia, de jeito nenhum, bulimia, compulsão alimentar, também não, porque tem gente que faz jejum e na hora que vai comer, ele acaba compensando. Então, a gente tem que ter muito cuidado, não é para todo mundo, não é o padrão alimentar saudável e a gente não tem que assumir que é assim que a gente tem que fazer, tá? Então, as perguntas, né, essa visão crítica que eu trago 2 perguntas. Primeiro, o jejum só emagrece se houver restrição calórica. Eu preciso fazer jejum para atingir restrição calórica? Essa é uma pergunta, né? Se o jejum só vai funcionar se ele estiver associado à restrição calórica, então o jejum, na verdade, é uma estratégia, né? É um mecanismo de restrição calórica. Funciona sim para algumas pessoas, mas não é o que a gente tem que preconizar para todo mundo. E a outra pergunta é: a ciência sabe dos benefícios da troca metabólica? Legal, preciso de ter intervalo às refeições. Não sou obrigada a comer de 3 em 3 horas.
Mas quanto tempo eu preciso ficar em jejum para ter os benefícios da troca metabólica? Isso a gente não sabe responder. Então, afirmar que é o 16 horas, afirmar que são 18 horas, ou afirmar que eu tenho que seguir determinado protocolo, essa não é a resposta. A gente ainda precisa aguardar mais estudos da ciência, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente afirma que é o interessante, né? Então, é isso que eu tinha para resumir sobre o jejum. E aí, para finalizar, né, essa palestra, eu queria dizer que a nutrição é ciência, pessoal. A gente não pode considerar a nutrição como opinião pessoal. Eu faço low carb e eu adoro. Eu faço jejum e eu me sinto bem, né? Eu acho que deve se comer isso. Eu acho que tem que tomar adoçante. Eu acho, não. Nutrição é ciência. Né? E a grande dificuldade que eu vejo hoje é que nutricionistas recomendam coisas completamente diferentes. A nossa classe não entra em acordo no que recomendar, né? Tem nutricionista que é a favor do óleo de coco, tem nutricionista que você vai e ela vai te prescrever óleo de coco. E esse é o grande problema da gente estar seguindo sites populares, da gente estar seguindo experts do Instagram e da gente não estar seguindo ciência, tá? Então, eu entendo que a clínica, ela é importante. Claro que a clínica é importante. Mas, quando eu faço algo na clínica que não está embasado pela ciência, eu estou fazendo o meu paciente de cobaia. Então, eu tenho que ter essa consciência. Olha, eu vou testar o jejum com você, para a gente ver o que acontece e não afirmar, olha, faça jejum porque é o melhor protocolo, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência de trazer para a clínica ou que você tem certeza que é embasado cientificamente ou aquilo que ainda não é embasado e você queira testar, mas saiba que você está testando, tá? Então, essa que é a grande diferença, né? Então, como cientistas e como profissionais, quando a gente pensa nessas dietas da moda, a gente tem sempre que perguntar, existe indicação para essa prescrição? Quais atribuições que estão sendo feitas a essa dieta? Quais alimentos que estão sendo retirados ou acrescentados? Faz sentido eu tirar? Faz sentido eu acrescentar? Né? Existem evidências científicas suficientes para a prescrição de determinada dieta? Né? O que tem na literatura? Existem estudos observacionais longos e com grande número de indivíduos que suportam essa prescrição? Os resultados foram confirmados por estudos clínicos, né? E principalmente essas mudanças foram clinicamente importantes, tá? E aqui é que entra o óleo de coco. O óleo de coco teve sim alguns estudos mostrando que ele reduzia a circunferência abdominal, mas se você vê a importância clínica disso é muito pequena, são estudos de curto prazo, são estudos com 10, 15 pessoas e a gente acabou extrapolando isso para a clínica e agora a gente está tendo que voltar atrás, né? Então, muito cuidado. A gente, como profissional, nós, como cientistas, a gente tem que estar sempre pensando em se embasar com a ciência e ter uma visão crítica disso daí, né? Então, para finalizar, concluir, em relação às dietas para perda de peso, tá? A gente vai entender que não existe uma melhor dieta, uma dieta que seja perfeita para todo mundo. Em curto prazo, esse tipo de padrão, que é um hiperproteico low carb, ou até mesmo jejum, eles poderiam ser considerados como um jump start, né? Mas atenção ao efeito diverso e aos grupos de risco. E em longo prazo, a gente deve priorizar dietas que encorajam alimentos de boa qualidade nutricional para a promoção da saúde, tá? Então, essa estratégia do curto prazo, ela às vezes é até uma questão motivacional, mas a gente tem que fazer isso com bastante cuidado. E a adesão à dieta, eu também não tive tempo de mostrar estudos aqui, mas tem vários estudos com relação a essa questão de que aderir à dieta é o grande fator de sucesso. Por isso, a gente tem que pensar sempre em motivar o paciente, tá? E por último, calorias importam. Qualquer dieta para emagrecer só vai funcionar se eu criar balanço energético negativo. E aí eu trouxe essa figura, uma figura que saiu nesse meu paper que eu estava falando para vocês, né? Em que eu resumo esses 3 grupos de dieta, né? Baseadas em macronutrientes, baseadas no tempo, ou baseada na restrição de grupos específicos, que infelizmente não coube aqui dentro do meu talk hoje. Mas o que eu coloco aqui, né, que está em resumo aqui na figurinha, é que dietas para perda de peso, a gente tem que pensar em 3 fatores de sucesso. A adesão, balanço energético negativo, restrição calórica e alimentos de alta qualidade nutricional para promoção de saúde, ok? Então, eu vou finalizar, né, resumindo aí que nutrição é ciência, não é opinião, muito cuidado com o que a gente traz
para a rede social, para o Instagram e etc. A gente vai lembrar que não existem superalimentos ou super dietas, não existe um padrão ou um alimento que vá funcionar para todo mundo, né? Não adianta a gente culpar o glúten, infelizmente eu não tive tempo de falar do glúten, mas não adianta a gente colocar a culpa toda no glúten, né? A obesidade é uma doença multifatorial, então o tratamento dela também tem que ser multifatorial, né? Então a gente tem que pensar, sim, em trazer alimentos saudáveis e, como eu falei, provocar restrição energética, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, pessoal, com essa busca de informação, né? O que eu vejo hoje da galera, quando você vai buscar alguma coisa que você quer entender, você vai no Google, né? E o Google te abre um monte de site. E esses sites, na verdade, às vezes são o site da Boa Forma, da Terra, do blogueiro, né? Um monte de blogueiro hoje em dia, eles nem informação têm. E, infelizmente, tem muitos profissionais também difundindo, às vezes, ideias erradas. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tá? Então, é sempre buscar estudos científicos, buscar vários estudos científicos, entender as limitações desses estudos científicos, procurar por guidelines, né? As sociedades, elas fazem um trabalho muito legal, então tem o próprio CFN, né, o nosso Conselho de Nutricionista, os sites da Sociedade Brasileira de Nutrologia, da ABRAM, tem a ABESO, que é uma sociedade que busca estudar obesidade, aí tem as americanas, né, tem a ADA, tem a ARRA, tem um monte de sociedade. O que essas sociedades fazem? Elas geram guidelines para a gente. Então, elas vão na literatura, são pessoas qualificadas para estudar, ler os artigos e trazer um posicionamento para a gente, né? Isso que a gente fica achando que, não sei, tem gente que acha que esses guidelines, eles são antigos ou ultrapassados. Não, eles são o que a ciência pode embasar, né? Então, a gente, é uma boa dica a gente seguir esses guidelines, porque eles são um resumo aí de tudo, tá? Pessoal, é isso, eu acho que eu consegui ficar dentro do meu tempo. Queria agradecer imensamente a participação de vocês. Eu sei que agora a gente vai voltar, vou ficar aí mais uns minutinhos disponível para responder perguntas para vocês. Eu vou colar esse link aqui no chat, quem puder depois responder para mim, me dar um feedback sobre a aula, se gostou, se não gostou, se quiser deixar o e-mail para depois eu enviar materiais, vou ficar super feliz, tá? Então, se você abrir esse QR Code aí com a telinha do seu celular, você vai conseguir abrir o link para deixar um feedback, tá bom? Deixo meu site disponível, meu Instagram tá embaixo também. Por favor, entre em contato. Eu adoro, né, discutir, tá à disposição aí para vocês. E mais uma vez, muito obrigada pelo convite e muito obrigada pela participação de vocês, tá bom? Deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu tentar voltar. Consegui. Excelente palestra, né, da professora Raquel. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade, Raquel, foi excelente, muitos elogios aqui no chat, e eu tenho certeza que depois dessa palestra, muitas cabecinhas estão aí repensando e refletindo sobre muitas informações que são colocadas aí nas mídias sociais, né, sobre dieta, porque de dieta todo mundo quer entender um pouquinho, né? É verdade. Todo mundo quer saber. Então, todo mundo sabe alguma coisa sobre dieta. Então, muitas pessoas que não têm o conhecimento, né, necessário, acabam propagando informações enganosas, informações sem embasamento científico, né, informações que muitas vezes, infelizmente, os próprios nutricionistas acabam repassando informações que não são informações que foram estudadas, que foram embasadas em conhecimento científico, em pesquisas, e isso é muito importante. A sua palestra, assim, veio realmente para nos trazer essa reflexão, né, de que todas as nossas condutas, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta nas redes sociais, isso também tem a ver com a nossa imagem como nutricionista, né, com a nossa carreira, né? A gente tem que ter muito cuidado com as nossas condutas. E muitas vezes nós somos levados a repetir coisas para agradar as pessoas, né?
agradar um paciente, para conseguir seguidores, né? E isso é muito arriscado. Então, assim, sua palestra foi excelente, eu acho que veio nos trazer grandes pontos, assim, de reflexão sobre esse assunto. O chat está aqui bem agitado, né, com algumas perguntas, algumas observações, e eu vou passar a palavra para a aluna Ariela, que é quem vai conduzir o chat, juntamente com você, ok? Bom dia, professora e doutora Raquel. E agora eu te achei aqui, tudo bem? Palestra maravilhosa, viu? Tudo bem? Tem algumas perguntinhas aqui, a minha já foi respondida, né, em relação a isso, sobre a dieta cetogênica, já fiz também. Mas a Milene Rodrigues aqui, ela está relatando que foi um nutricionista e o nutricionista tirou o feijão e o arroz por 3, 4 semanas, né? E que a dieta dela foi feita sem algum embasamento, sem alguma pesquisa sobre o caso dela, né? E ela está perguntando aqui o que é que a senhora, não, muito jovem, você acha sobre isso, né? Sobre esses profissionais que passam as dietas... que passam essas dietas sem um estudo do paciente, sem saber o que é que acontece de fato com o paciente, né? Que eu acho que você sabe muito bem que isso acontece muito, né? Infelizmente, né, eu acho que a gente está vivendo, como a Karina ali colocou, né, as pessoas, elas estão a qualquer preço querendo seguidores, querendo gerar polêmica. Infelizmente, aqui no Brasil isso funciona muito, né, haja visto a nossa TV, né, assim, quanto mais polêmica uma matéria, mais aquilo ali é falado, né, então, infelizmente, muito profissional, às vezes, ele busca isso, né, agora... Eu acho completamente errado, né? Eu acho que nós somos profissionais da saúde e, como profissional da saúde, a gente tem que preconizar saúde acima de tudo. Então, eu venho falando muito disso, né? Da gente embasar cientificamente o que eu tô falando. E, infelizmente, a nutrição acho que perdeu um pouco desse rumo aí de falar de saúde. Então, eu, pelo menos na minha prática clínica, o que eu faço, né, é de ter muito cuidado com cada paciente que chega para mim. Então, na minha prática, eu faço sempre 1 hora e meia de primeira consulta, eu olho todos os exames dos pacientes, mesmo agora o CFN permitindo que a gente atenda online, o meu atendimento online é uma videoconferência. Não é um questionário que eu envio para o paciente responder, me voltar o questionário e eu gerar uma prescrição sem nunca ter falado com essa pessoa, né? Então, assim, a minha consulta online é a mesma consulta que eu faço pessoalmente, só que ao invés de eu estar vendo a pessoa na minha frente, eu vejo pela câmera, né? Mas eu faço toda uma avaliação de exames, uma avaliação de entender qual que é a realidade dessa pessoa, qual que é o objetivo, quais são as doenças associadas que ela tem, qual que é o hábito de vida dela, o que que ela quer, né, da gente entender, e eu falo muito com os meus pacientes, é uma negociação. Então, eu vou entrar em acordo com esse paciente em algo que vá funcionar para ele, né, que ele fique feliz, porque isso vai trazer adesão ao tratamento, mas que funcione do ponto de vista nutricional. Então, essa ideia de você prescrever sem entender qual que é o objetivo, ou entender qual que é a realidade e as doenças associadas dessa pessoa, isso é completamente errado, né, isso não condiz com o que é a nossa ética, o nosso conselho, e o que é o tratamento, tá? Então, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Muito bem respondido. Tem mais uma aqui da Daisy Franklin, que ela diz assim, qual dessas dietas da moda seria menos prejudicial para pessoas que têm doenças cardiovasculares? Né? Que é outra doença bem comum. Né? Ela quer saber... Essa que eu falei, né? Isso. Tá, qual que a senhora, você aconselha mais, assim, dessas dietas da moda? Tá, eu aqui eu não gosto muito dessa palavra dietas da moda, porque o fato de ser da moda já nos traz uma ideia de que não é tão legal assim, né? Mas, assim, entre esses padrões, o mais aconselhado para a saúde e redução de doenças cardiovasculares e o mais estudado é o padrão mediterrâneo,
que nada mais é do que uma dieta saudável que a gente preconiza, né? Com baixa de açúcar, baixa de alimentos industrializados e refinados, um consumo de alimentos integrais, consumo de uma dieta que a gente fala, hoje em dia as pessoas confundem muito isso. Eu também não falei sobre dieta vegetariana, mas as pessoas confundem essa ideia do plant-based diet, né? As dietas baseadas em plantas. A mediterrânea pode ser considerada uma plant-based diet, que a base da alimentação é vegetal, fruta e vegetal, mas não é necessariamente uma dieta vegetariana, tá? Então, isso confunde um pouco, porque algumas pessoas olham o plant-based diet e acham que é uma dieta vegetariana, não necessariamente. Pode ser como pode não ser, tá? Mas, normalmente, o plant-based é que a base da alimentação é baseada em vegetais. Então, a mediterrânea não é vegetariana, tá? Ela preconiza consumo de peixes, de aves, em maior quantidade, e modera o consumo de carne vermelha, praticamente elimina o consumo de processados e embutidos, né? De presuntos, de salsicha, apresuntados, essas coisas de embutidos. E é uma dieta considerada um estilo saudável, né? E quando a gente estuda o padrão alimentar, a pirâmide da Mediterrânea, não sei quem conhece, mas a base ali da Mediterrânea é estilo de vida, é exercício físico, beber água, o que eles chamam do movimento do slow food, né? Tem o fast food, né? Dos McDonald's e sanduíches. A Mediterrânea, ela vem com essa ideia do slow food, que é o contrário, né? É você fazer as refeições em casa, de você colocar a família para cozinhar e que isso faça parte da rotina, do estilo de vida, né? Então, assim, respondendo especificamente a pergunta dela, o padrão mais saudável para doença cardiovascular é esse padrão da Mediterrânea. Muito bom. Tem outra pergunta aqui sobre a dieta cetogênica, né? Que ela fala assim, que é a Aline Oliveira. A dieta cetogênica tem benefícios de pacientes com ela? Se traz, eu acho que ela quis dizer, quais são os benefícios, né, dessa dieta? Peraí, desculpa, Ariela, a internet picou e eu perdi um pedaço da sua pergunta. A Aline Oliveira, ela pergunta, eu acho que ela quis dizer assim, se a dieta cetogênica traz algum benefício ao paciente. Não. Quais são os benefícios? Não. Tá? A dieta cetogênica, ela traz os benefícios para pacientes com epilepsia refratária. Ele é uma opção de tratamento para esses pacientes. Ela pode trazer perda de peso em curto prazo, que é o que os estudos têm mostrado, mas o preço dessa dieta é muito alto, porque são 75% de gordura na alimentação, e isso pode trazer alteração de perfil lipídico, é uma dieta que traz agressividade, é uma dieta que vai limitar muito frutas, então uma dieta baixa em micronutrientes, é uma dieta que provoca constipação intestinal, é uma dieta que provoca desbiose. Então, para a população geral, a cetogênica clássica terapêutica não é indicada. As pessoas estão misturando os conceitos e falando da Atkins, que é a low carb hiperproteica, com a cetogênica. Aí é outra história, que foi aquilo que eu mostrei, né? A low carb intermediária com hiperproteica, ela tem alguns benefícios para a perda de peso em curto prazo. Mas a cetogênica em si, que é 5% de carboidrato, 75% de gordura, não. Tá. Outra perguntinha aqui, doutora. A Luciana Marques, ela está perguntando qual seria a menor e a maior janela ideal de jejum para uma melhor troca metabólica? Não sei, ninguém sabe. Essa é a pergunta de $1 milhão. Não existe essa resposta na ciência, né? Até mesmo... Depende de cada um, né? Cada organismo. Depende do organismo, depende do tanto de exercício que você faz, porque se você faz exercício, você consome a glicose, então você faz troca metabólica mais rápido, né? E depende do que você comeu, né? Se você comeu uma maçã, provavelmente as 3 horas que a gente preconizava, né, dentro da nutrição, pode ser o ideal, né? Porque uma maçã vai ser metabolizada rapidamente, você tem muita fibra, e aí rapidinho aquilo já deu espaço suficiente para a troca metabólica. Agora, se você almoçou e foi uma refeição completa, rica em vegetais, ricas em proteína,
Talvez não. Então, assim, essa resposta não existe ainda, né? E é isso que me irrita um pouco, porque aí, no popular, né, as pessoas estão assumindo que tem que fazer 16 horas em jejum. Não tem que fazer, a gente não sabe. A gente sabe que o que a gente faz hoje, desse excesso de alimentação, e principalmente do comer sem fome, do comer por hábito, né? Você está em casa, né? Não tem nada para fazer, você abre o armário, abre a geladeira, isso é um hábito das pessoas, né? Isso não é saudável, tá? Agora, a janela mínima e máxima, não faço ideia. E tem uma relação com o jejum intermitente, né? Com o humor. Pelo menos eu já fiz, assim, o mau humor foi às alturas, devido, eu acho que à falta do triptofano, né? No cérebro, que a gente precisa dele. E eu passei mal com o jejum, é um relato meu, pessoal. Fui parar no psicólogo, né, com quase depressão, com esse negócio de ter o corpo perfeito, de uma falsa saúde. Acabei fazendo isso, para mim não deu certo, né, para mim não caiu muito bem. Uhum. Mas, é interessante, muito obrigada, viu, doutora? Imagina, eu acho que esse não, pode falar. Porque realmente as pessoas agora ficou quente aqui. As pessoas estão acreditando, né, de que o jejum é o padrão alimentar mais saudável, que todo mundo é obrigado a seguir isso. Existe aí um movimento, né, de alguns, até profissionais muito bem qualificados. Eu já vi algumas palestras em que eles colocam assim, pensando na ideia do paleolítico, né, que eu cheguei a comentar rapidamente, que dentro desse padrão, o ideal seria você, porque o homem das cavernas, ele ficava muito mais em jejum, né? E aí eu sempre falo isso, eu costumo brincar assim, falo, gente, eu super entendo a teoria, eu entendo que hoje a gente está vivendo um mundo ao contrário, em que existe excesso de alimento, que as pessoas comem excesso de alimentos, então isso está errado, ok, né? Mas quando a gente pensa no homem das cavernas, ele era um caçador-coletor. Então é óbvio que ele tinha que caçar, né? E muitas vezes não existia alimento disponível, mas ele também era um homem coletor, né? Então coletava frutas, vegetais, ovos, sementes, coisas que estavam disponíveis ali na natureza, né? Então, eu também não consigo imaginar nenhum homem das cavernas sentado, olhando no relógio, esperando da hora do almoço para poder comer. Não faz sentido, né? Então, a gente ainda tem que achar esse meio de caminho ideal. E a gente não pode afirmar que 18 horas é o tempo ideal. Isso não existe, tá? Então, a gente tem ainda que aprender mais para poder afirmar os benefícios disso. E esse relato seu é uma coisa comum, né? Muita gente passa mal. Como eu falei, tem gente que tem já tendência a transtornos alimentares. Então, isso pode ser um gatilho, né, para essas pessoas. Então, a gente tem que ter muito cuidado em colocar isso, né, ali na rede social ou para os pacientes. Eu vejo até pessoas profissionais em consultório prescrevendo esse tipo de coisa, acreditando nessa verdade. Muito cuidado. Muito obrigada, doutora Raquel. Um prazer conhecer. Você ganhou mais uma seguidora. Igualmente, querida. Meia palestra maravilhosa. E agradeço. E seja bem-vinda sempre. Muito obrigada. Sempre que quiser convidar, estarei aqui com o maior prazer. Raquel, gente, então... só lembrando aqui, antes que eu me esqueça. Peraí, tem mais algum? Só um momentinho, Karina, antes que eu me esqueça. Tem um aviso do sorteio, né, que será às 8 horas hoje. Aí tem umas regrinhas, né, que vocês tiram print lá da palestra, coloca no history e marca também, tá bom? E a foto do sorteio será publicada às 12 horas, onde conterá o restante das regras, tá ok? É só uma perguntinha aqui que eu acho que passou despercebido, que a pessoa até está perguntando novamente aqui, sobre os benefícios da dieta cetogênica no tratamento da ELA. Eu acabei de ler essa pergunta aqui no chat. Eu nunca estudei essa doença, essa esclerose lateral amiotrófica. Nunca estudei especificamente, tá? O que eu já estudei de cetogênica é aplicado à epilepsia, e isso tem fundamento. Agora, eu não sei,
tá? Então, posso até dar uma olhada depois, mas também sugiro, como é uma coisa muito específica, né? Teria que dar uma olhada no PubMed, onde tem ali um bom de artigos científicos, para tentar entender se já tem algum estudo mostrando a dieta cetogênica com esse tipo de alteração específica, tá? Também tem uma outra pergunta que eu acho que ela fez antes, aí ela depois procura a pergunta dela antes, que é Maria de Mello. Gostaria que respondesse minha pergunta sobre glúten e lactose free. Achei a pergunta. 2 vezes. Ela chama de mas ela está no Google da filha. Como que é a prática usual dos nutricionistas de deixar o paciente 1 a 2 meses sem glúten e lactose para provocar desinflamação e desinchaço? Vou tentar resumir a resposta, que eu não tive tempo de falar sobre o glúten aqui, né, na aula de hoje, mas eu dou aula sobre glúten. E, para quem não sabe, os 4 anos que eu passei nos Estados Unidos fazendo pós-doutorado, eu passei trabalhando com o Dr. Alessio Fasano. O Fasano é hoje um dos papas, quem colocar no Google Alessio Fasano vai descobrir que ele é um dos papas do glúten, e ele é um dos grandes estudiosos de glúten e doença celíaca. E eu estava estudando exatamente essa relação entre glúten e obesidade, para a gente tentar entender se existe alguma correlação, né? Então, o que eu consigo resumir é que o glúten, ele tem sim um caráter inflamatório. Isso já foi provado por pesquisas científicas. Então, quando você estuda glúten dentro do laboratório, e aí eu não estou falando de alimentos com glúten ou frutanos, eu estou falando de glúten, a gente pega o glúten isolado. E quando você coloca isso na dieta de animais, ou quando você coloca o glúten em modelo celular, e a gente está nesse nível ainda de experimento, o glúten tem sim um caráter inflamatório. Então, existe alguma verdade em você tirar o glúten da alimentação. A grande questão é que existe uma outra lista de muitos outros alimentos que também são inflamatórios. Então, não dá para a gente atribuir ao glúten uma culpa em relação à inflamação e acreditar que só tirar o glúten da alimentação vai resolver. Porque na prática o que muita gente faz é tirar o glúten, mas se entupir de produtos sem glúten, de pão sem glúten, de wafer, de lasanha, e continua tomando refrigerante, comendo açúcar, bebendo, enfim. Aí não adianta, porque você está tirando um dos alimentos que são inflamatórios, né? Então, assim, para resumir, o que eu falo hoje é que, assim, quem tem doença celíaca ou uma doença que é chamada sensibilidade ao glúten não celíaca, isso já é uma doença já descrita na literatura, de algumas pessoas que não têm anticorpos ou não têm biópsia de um paciente celíaco, então não tem doença celíaca, mas tem uma real intolerância ao glúten, tá? Chama sensibilidade ao glúten não celíaca. Então, celíacos e pessoas que têm essa sensibilidade ao glúten, essas pessoas precisam remover o glúten da alimentação. Não tem discussão. Você é alérgico àquilo, né? Alergia entre parênteses aqui, tá? Mas seu sistema imunológico reage àquele alimento. Então, você precisa retirar o glúten da alimentação. Para a população geral, para as pessoas, né, em geral, o que eu recomendo é você reduzir o glúten da alimentação, encarando que o glúten é um alimento inflamatório, como vários outros. Então, o açúcar tem um caráter inflamatório, o álcool tem um caráter inflamatório, e uma série de outros alimentos que têm esse caráter inflamatório. E o glúten entra nessa lista. Então, tirar o glúten por um tempo pode ajudar. Mas aí a gente cai na mesma ideia lá, por exemplo, da dieta do Mediterrâneo, né? Em que é uma dieta baixa em glúten, né? E é uma dieta considerada anti-inflamatória. Então, a grande ponto aqui é entender como fazer isso na prática. Porque se você tira o glúten, você prescreve um paciente, olha, fica sem glúten para desinflamar, mas essa pessoa começa a comer pão sem glúten industrializado, continua comendo açúcar, continua bebendo, continua tendo uma outra série de alimentos inflamatórios, não adianta nada, gente. Não vai resolver, né? Então, o glúten faz algum sentido quando você pensa em trabalhar dentro de uma dieta anti-inflamatória e reduzir esse glúten da alimentação, tá? E a lactose, na verdade, a lactose por si só não é
inflamatória, não. O leite é que tem alguns outros componentes inflamatórios, isso ainda está em estudo, né? E tem essa polêmica super grande aí na nutrição, de que se a gente precisa tomar leite ou não, leite é coisa de bezerro e de bebê, o adulto não deveria tomar leite, isso aí é uma guerra de congresso que eu também não tenho uma opinião a respeito, né? O que na prática eu faço os pacientes que não se sentem bem com leite, eu mantenho sem leite. Se a pessoa tem uma intolerância à lactose, eu tiro a lactose. Se a pessoa está acostumada a tomar leite, comer queijo, e não tem sintoma nenhum e se sente bem e gosta, ok. Porque a ciência ainda não tem uma resposta sobre isso, né? Mas então, Georgia, finalizando a tua pergunta, né? Pode ser uma prática usual, tá? Mas o que eu faço na minha prática, muito mais do que escrever para o paciente tira glúten e tira leite e tira lactose, o que eu faço é muito mais de trabalhar com a ideia de uma dieta inflamatória, que uma das coisas que essa dieta faz é reduzir o glúten e reduzir leite e derivados. E aí cai na mesma ideia. Ok? Dá um ok aí se deu para entender. Eu sim, ela agradeceu aqui pelo esclarecimento. Chegando outras perguntas. Nossa, qual a relação da dieta cetogênica com o autismo? Eu estou aqui disponível, precisando, não me importa de ir respondendo, não. Só uma coisinha, a Georgia falou, né, que pessoas retirando lactose sem ser intolerante corre o risco de se sensibilizarem. Então, vou esclarecer um ponto científico aqui também, que eu escuto muita gente falando isso e é equivocado. Ninguém fica intolerante ao glúten ou intolerante à lactose porque tirou, tá? O que acontece é um ajuste de produção de enzima. Então, na verdade, por exemplo, se você deixa de comer carne e você, daí uns anos, uns meses, o que seja, volta a comer carne vermelha, você vai passar mal, né? Você fica com aquela sensação de que não digere bem, porque o teu corpo deixa de produzir as enzimas específicas para aquele tipo de digestão, ele desacostuma, né? A mesma coisa acontece com o glúten. Então, ninguém fica intolerante ao glúten se parar de comer. O que vai acontecer é que você vai diminuir a produção dessas enzimas, então, no início, você tem um tipo de intolerância, mas que depois você normaliza de novo. Então, é só para esclarecer que ninguém gera uma intolerância ao glúten só de parar de comer glúten, né? Pode ser que no primeiro dia você vai passar mal, mas depois o corpo normaliza. É a mesma história da carne. Ninguém fica intolerante à carne, tá? Então, só para esclarecer esses pontos. Alguém perguntou da dieta cetogênica e autismo. Também não tem nada de evidência científica robusta o suficiente para a prescrição de dieta cetogênica para o autismo, tá? Tem alguns insights, algumas coisas, mas não uma prescrição bem definida. A bem definida é para epilepsia. E existe alguma coisa hoje do autismo, existe esses primeiros estudos de mostrar a relação eixo intestino-cérebro, né? O brain gut. E esses estudos, tem vários estudos já com autismo, mostrando que existe uma relação da saúde intestinal com a saúde cerebral, né? No caso do autismo, por exemplo. Então, o que existe mais em relação ao autismo é essa ideia de dieta anti-inflamatória. Então, a ideia de você melhorar a composição de microbiota intestinal com uma dieta anti-inflamatória que envolve a redução do glúten, não a exclusão total com um monte de produto gluten-free, tá? Mas sim você naturalmente reduzir o consumo de glúten, e também a ideia de você reduzir leite e derivados associado a vários outros alimentos que também têm características inflamatórias. Então, o autismo, a gente está indo muito mais por essa linha do gut-brain, né? E de você melhorar a saúde intestinal e alimentos anti-inflamatórios. A dieta cetogênica em si, eu nunca vi nenhum tipo de consideração, não. Ok, Raquel, então acho que encerraram as perguntas, né, as dúvidas. Quero agradecer novamente pela excelente palestra, muitos elogios, que a palestra foi maravilhosa, foi ótima, e tenho certeza
falar? Não, pode terminar. E quem tiver mais alguma dúvida, quiser entrar em contato, a professora Raquel já colocou o link aqui no chat, né, para os contatos dela, né, para que vocês possam tirar as dúvidas que, por acaso, vocês não tiraram por aqui, ok? Agradecer mais uma vez. Quero avisar que a próxima palestra é nesse mesmo link. Quem quiser pode permanecer, certo? Com o professor Israel Teixeira, sobre o uso das mídias digitais na valorização do profissional nutricionista, ok? Ele vai falar um pouquinho de marketing pessoal e do uso das mídias digitais. Uso consciente, né? Então, agradeço, professora. Muito obrigada, Tereza, de novo, muito bom revê-la. Muito obrigada, Karina, muito obrigada, Ariela, muito obrigada a todo mundo que está aqui até agora comigo, um diazinho assim de manhã cedo, né? Desejo aí uma boa semana de nutrição para vocês e estou à disposição, já deixei meus contatos. Quem quiser entrar em contato comigo vai ser sempre um prazer, tá bom? Estou super à disposição. E feliz dia do nutricionista. Queria deixar pra gente. Um recadinho. Foi linda a sua palestra, acredito que para todos aqui, pelos recadinhos que eu vi, muito esclarecedora desses diversos tipos de dietas que a gente tem, mas mais do que isso, é muito bom a gente ter sempre profissionais que levam a ciência, né, que fazem sempre, fazer com que nós recorramos sempre à ciência, porque a nutrição é uma ciência. Então, vamos acabar com essa história de achismo, porque fulaninho falou e fulaninho tem razão. Não, não é assim, né? Todas as nossas condutas clínicas, elas precisam ser pautadas na ciência. Às vezes, ela me pergunta, professora, mas isso, gente, nós não temos consenso. Então, a gente não pode dizer se sim ou se não. A gente precisa, realmente, de alguns assuntos, estudar mais. O que a gente tem hoje é isso. Quando eu falo do óleo de coco, né? Mas, professora, tem um monte de óleo de coco em casa. Não, gente, infelizmente, o óleo de coco a gente já tem esta certeza, então, se a gente tem esse consenso, é esse consenso que a gente vai trabalhar. Pode ser que daqui a 10 anos mude? Pode ser, mas o que a gente tem hoje é esse consenso, né? Então, sempre o caminho é a ciência, e é muito lindo ver você falando. Acho que em vários momentos do seu discurso você fala ciência, 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 e é muito lindo de se ver. Viu, Raquel? Obrigada. Eu te admiro muito desde sempre, e é muito bom ter você aqui falando um pouquinho com os nossos alunos. Obrigada, querida. Muito bom, gostei muito. Eu acho que a ideia é essa mesmo, né? Que a gente continue nessa força, né? Nesse caminho de batalhar pela ciência, pelo consenso, por aquilo que a gente sabe e não por aquilo que a gente acha, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas estão indo na contramão da saúde, seguindo nessa mão do achismo, né? Então, eu acho muito bom saber que tem pessoas que estão nessa luta aí comigo. Acho que a ideia é essa. Obrigada mesmo. Estamos juntas. Muito obrigada. Tchau.